eu sou a Gabi e hoje eu quero falar sobre lombadas. Eu vou falar sobre alguns tipos de lombadas, algumas subcategorias delas, características, mas se você quiser fazer uma estilização na lombada ainda hoje no seu projeto, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar uma forma bem simples de realizar. Para quem não sabe, a lombada é a parte que liga a capa e a quarta capa. Ela tem algumas particularidades dependendo do tipo de encadernação e costura que você está realizando, mas ela sempre vai acontecer, sempre vai estar ali presente, tanto em uma encadernação artesanal quanto em uma encadernação manual. Então vamos lá. Aqui nós temos a lombada exposta, ou seja, essa aqui é a encadernação japonesa e essa aqui é a encadernação copta. Como você pode ver, a parte da costura é que acaba formando a lombada nesses dois casos. Então você consegue ver totalmente a parte exposta das folhas, tanto folhas soltas quanto as folhas com cadernos fólios. Nós também temos aqui a lombada parcialmente aberta, parcialmente exposta, em que você constrói aberturas na parte do papelão da lombada. Ou seja, aqui a gente tem encadernação long stitch buttonhole e que eu tenho presença de um papelão, de algo rígido na parte da lombada, mas eu crio incisões, aberturas em que eu consigo ver os meus cadernos fólios e nesse caso eu não tenho nenhuma linha compondo. Aqui a costura ela funciona realmente só para prender os cadernos fólios na estrutura da capa e não para construir a lombada, como no caso da lombada totalmente exposta. E também temos a lombada coberta, ou seja, eu tenho todo o papelão ou revestimento cobrindo a parte dos meus cadernos fólios, as minhas páginas, as minhas folhas que compõem o miolo. Nesse caso aqui é a encadernação clássica francesa, em que eu colei o papelão e o revestimento. Nesse caso aqui é a encadernação borboleta, em que eu não tenho papelão, eu tenho apenas o revestimento e a costura aparente. Mas o fato de eu ter uma costura aparente não significa que a minha lombada será exposta. Ou seja, a lombada ela só é exposta se eu vejo o meu conteúdo, o miolo, os papéis. Aqui no caso também da encadernação belga, por exemplo, eu tenho tanto a costura na capa, quarta capa, e na lombada, mas ela também é uma lombada coberta, como no caso da borboleta. A diferença aqui é que foi feita com papelão também. Beleza, partindo desse princípio, nós vamos agora para subcategorias, digamos assim, em que nós vamos nos concentrar em lombadas cobertas. Pode ser também parcialmente exposta, que tem uma abertura porque você tem a presença de um papelão, mas na maioria vamos focar então aquelas que são totalmente cobertas, como no caso da clássica francesa, da belga e entre tantas outras opções, que, só para deixar claro, aqui as encadernações que eu estou mostrando, elas são mais para ilustrar e dar exemplos dessas categorizações, mas existem muitas outras que podem ser encaixadas e outros tipos de costura que apresentam essas características de lombada também. Aqui nós temos então a lombada reta, quadrada. Quando eu encaro dessa forma ou com essa visão, eu consigo ver que ela faz um ângulo de 90 graus. E aqui, já nesse caso, em que nós estamos falando do mesmo tipo de encadernação, clássica francesa, nesses dois projetos aqui. Essa aqui é reta e essa aqui, ela tem uma curvatura, então é uma lombada arredondada. Você consegue ver mais o efeito de uma lombada arredondada quando você tem mais papéis, mais cadernos e folhos compondo. Então aqui a curvatura ela ficou bem leve, discreta, mas é importante você saber qual que você está fazendo, porque isso vai alterar no seu cálculo de quanto papelão você vai separar para essa lombada. E o fato de você ter uma encadernação de capa dura não quer dizer que você precisa ter uma lombada também rígida de capa dura. Você pode construir uma lombada flexível, em que o que acontece? Você cola o revestimento direto no miolo, nos papéis. Então, quando você vai abrir a encadernação, você consegue ver que a lombada faz uma curvatura, ela acaba trabalhando e funcionando junto.
vai em casa, vê se você tem algum livro de brochura que você consegue ver o hot melt também, a colinha. E geralmente são os livros de orelha. Vai dar uma olhada e abre eles para você ver. Conforme você for lendo, você percebe que a parte da lombada, ela começa a ficar judiada. Você desgasta, então as informações que você coloca na lombada também, elas acabam se apagando e ela vai diminuindo a vida útil. Mas também é uma alternativa se você gostar, ela só é um pouquinho mais frágil. Em paralelo tem a lombada rígida, que não necessariamente você cola um papelão no revestimento, mas que você consegue ir aplicando materiais e engessando essa lombada. Ela também vai estar colada direto no miolo, nos papéis, só que diferente da lombada flexível, quando você abre, a lombada ela permanece intacta, ela fica realmente rígida. O que dá movimento e abertura são os papéis. Então, desse tipo de lombada, ela é a que mais dura, mais resistente, porque você não vai ter esse desgaste, tanto se você colocar alguma informação na lombada, mas você depende muito do tipo de material que você está trabalhando para esse miolo. Então, o papel ele tem que estar na fibra interessante para abertura, também não pode ser uma gramatura muito alta, porque conforme você for folheando e abrindo, é que as folhas elas vão permitir o quanto de abertura do seu projeto. E também tem a informação bem próxima da lombada que no meio do seu projeto você acaba perdendo, ele come mais espaço. Posso estar super equivocada, mas o que eu já vi é esse tipo de abertura, ele é mais para uma lombada arredondada. Eu não encontrei com ela reta. E nessa tríade nós temos a lombada com uso de fole, que também chamam de hollow. Hollow, que é vazio em inglês. Que foi lá na Alemanha, perto do século XVIII, em que eles decidiram juntar as características de uma lombada rígida para dar mais durabilidade, mas com uma abertura de 180 graus. Então, é a que eu mais faço, na verdade, que é essa com o uso de fole, em que você tem a lombada rígida, mas quando você abre, você consegue ver que a parte da lombada ela é projetada para baixo e não para cima, como no caso da lombada flexível, e você cria esse vácuo aqui, que aí permite que eu tenha uma abertura maior e o que acaba fazendo o projeto abrir e trabalhar não é nem a própria lombada, e sim o que liga a capa com a lombada. Então, aproveitando esse gancho da ligatura entre as capas e a lombada, eu diria que, na minha opinião, ao meu ver, o principal objetivo da lombada seria você ter essa ligatura com as capas. É claro que você vai escolhendo entre essas categorias e essas características. Se você quer mais durabilidade, então você vai para uma rígida. Se você quer fazer uma gravação, então talvez seja interessante você fazer aquela em que as folhas se movimentem e não exatamente o uso do fole, do hollow. Mas, então vamos lá. Falando dessa última ainda, que é a rígida em que as páginas que se movimentam. O que acontece? Para fazer essa construção, você usa uma ferramenta que é o encaixe. Aqui eu achei esse encaixe que eu já vi, que é da Oficina Full, então eles têm a marca deles e tal. Não tô recebendo nenhum dinheiro para falar sobre isso, é só porque eu conheço a marca e só para você ter uma noção como é essa ferramenta, em que você posiciona dos dois lados do seu miolo já todo costurado e você vai arredondando. Então, às vezes com a mão ou com um martelinho de borracha mais leve, você vai empurrando os cadernos folhos e transformando esse cogumelo. É como se essa parte da lombada ela transbordasse e então você criasse o espaço em que você vai posicionar as capas. E então fica essa ligatura desse jeito. Você não tem um volume a mais para dar essa sensação de quando você revestir ficar plano, reto. Se você não quiser trabalhar com encaixe, se você não quiser fazer esse tipo de lombada, uma alternativa seria você lixar a parte da capa que liga com a lombada para tirar o degrau do papelão, que dependendo da espessura que você estiver trabalhando,
2 milímetros você já tem uma percepção, 1 milímetro é bem pouquinho, mas você já consegue ver um degrau aí. Então você lixa essa parte para que fique uma ligatura bem suave e ele ainda permanece essa sensação de plano e reto quando você coloca o revestimento. Ah, Gabi, mas eu também não quero lixar. Beleza. Então é aí que a gente vem com essa parte das canaletas, que é o que, nesse caso do uso do fole, que é o que eu mais faço, é o que eu mais gosto, na verdade, em que você tá vendo que aqui, essa partezinha que é empurrada para dentro quando você abre, é a canaleta, em que você não tem a presença de um papelão. É diretamente colado o revestimento com a folha de guarda. E aí ele cria essa parte mais flexível para você então conseguir abrir e escrever. Depois dessa categorização de lombadas, sabendo um pouquinho mais as diferenças entre elas, eu queria apresentar uma curiosidade que são as nervuras, que elas acontecem na encadernação tradicional. Só que eu sou mais curiosa sobre esse assunto do que uma especialista mesmo. Então eu deixei até aqui uma colinha para me ajudar a não falar tanta bobagem. E que, as nervuras, elas ocorrem geralmente em uma quantidade mínima de 5 nervuras por lombada, que elas são aquele relevo que você consegue encontrar principalmente nos livros antigos. Então, elas estão presentes em sua maioria em lombadas rígidas, daquele jeito em que você coloca o encaixe e que as folhas que fazem o trabalho e a lombada fica paradinha intacta, em sua maioria. E eles têm uma proporção certinha de quanto espaçamento de uma nervura para outra, depende muito do tamanho do livro. E aí, então, você já tem até um universo mais matemático aí para saber encaixar certinho. Só que essas nervuras, elas acontecem quando você está fazendo a costura. Então, encadernação clássica francesa, você coloca um material, você tem um auxílio de um material nessa hora de fazer a costura, tanto para dar mais resistência, para deixar ele com maior durabilidade, mais fixo. Então, tem algumas formas de fazer. Vamos lá. Aqui eu tenho as nervuras com cordas embutidas. Eu procurei aqui no mundo do Pinterest, que é muito lindo, maravilhoso, e eu encontrei algumas imagens para ajudar a ilustrar, principalmente nesse processo. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui onde eu encontrei essas imagens. Então, se vocês quiserem seguir o trabalho das pessoas, sintam-se à vontade de descobrir um pouquinho mais o que eles falam sobre a encadernação tradicional. Ok, voltando. Então, temos nas nervuras com as cordas cobertas. Então, embutidas, desculpa. Então, o que acontece? Você você faz toda a dobra dos cadernos fólios, do miolo, e aí você junta, aí você tem o auxílio de uma ferramenta também, que seria uma prensa menor, para deixar bem fixo, em que você serra a parte do que seria o gabarito de furação. Então, em vez de usar o agulhão, você serra essas partes. E aí você consegue encaixar as cordas, e conforme você for passando a costura depois, você só vai laçando uma com a outra. Depois nós temos as cordas elevadas que você não serra. Então você faz o gabarito de furação com um agulhão e você precisa ter essa distância então para posicionar a corda e passar um furo para o outro lado, enlaçando, e você acaba tendo uma nervura mais aparente na lombada dessa forma. Também tem as cordas duplas, que ela é um estilo mais medieval, que ela era usada principalmente para livros mais pesados. Então era uma resistência mais que você colocava para durar o seu livro. Você também pode usar o cadarço, geralmente o cadarço de linho, mas nesse caso eu construí foi com uma fita, mas a teoria é a mesma. Você faz a furação com um agulhão e então você vai passando para o outro lado. Nesse caso, deu até para fazer um entrelaçado a mais com a costura, e eu decidi fazer uma lombada exposta do que usar esse cadarço como uma nervura. Então fica muito do seu gosto. Nesse momento da nervura, ele usa mais para dar uma durabilidade, mas se você não quiser exatamente esse objetivo,
você pode fazer como um fator estético também, que fica legal. No caso das cordas desfiadas, você costura como se fosse o mesmo processo para o cadarço, só que você aproveita as fibras dessa corda, então que dá mais durabilidade e que depois você desfia as pontas e cola no papelão e depois cobre com o revestimento. Se você não quiser ou não tem esse material para fazer a nervura direto na costura, algo que eu já vi foi uma nervura falsa, em que você corta pedaços de papelão e cola na lombada e direto no papelão da lombada e depois reveste ela e só dá uma ressaltada com um auxílio, ou seja, uma dobradeira ou um vincador para ficar aparente essa nervura. Talvez seja uma saída também, se você quiser ter uma nervura, mas em uma lombada quadrada, reta, e não necessariamente arredondada. E essas foram as curiosidades sobre as nervuras. Se você ficou encantado e quiser se aprofundar mais sobre encadernação tradicional, tem aqui o Velho Livreiro, ele tem um canal no YouTube também, que ele fala com bastante propriedade sobre esse assunto, se você quiser se aprofundar. Agora, se você não tem os materiais ou ainda não teve tempo para se aperfeiçoar e treinar, porque esse tipo de encadernação você precisa de prática e às vezes até uns suportes, esse em que você prende para fazer a nervura. É interessante você ter o suporte em que você estica tanto o cadarço quanto a corda e que não fica te atrapalhando na hora de costurar. Então vai que você não tem esses artifícios, mas você quer fazer um projeto hoje. Eu vou mostrar uma forma bem simples de como dar uma estilizada na lombada caso você queira. E inclusive se você também quiser deixar a parte das páginas também com um detalhe a mais, usando cola e papel. Para essa estilização, eu escolhi algo mais abstrato, então peguei retalhos de papéis coloridos que eu tinha, recortei um pouquinho mais para dar a sensação do serrilhado. Eu então posiciono a folha desejada do caderno fólio e passo com cola, primeiro posiciono, vejo se está legal, aí eu colo. Na parte da lombada que tem a dobra, eu gosto de ir dobrando e abrindo e dobrando de novo para ter certeza que o papel colorido ele vai aderir bem nessas curvaturas. Como eu falei, você também pode colar esses pedaços de papel na parte das folhas mesmo e deixar como um momento de interação a mais, além de colocar na parte da lombada, que assim você pode ter essa estilização tanto para uma lombada exposta, quanto se você quiser fazer uma lombada coberta. Eu prefiro ir juntando e montando essas peças e essas estilizações, tendo a visão do todo, porque aí, no final, eu tenho certeza que ficou do jeitinho que eu queria. E esse foi o vídeo de hoje sobre lombadas, com algumas curiosidades, algumas dicas, aumentar um pouquinho mais o repertório sobre o mundo da encadernação. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu like aí, que me faz muito feliz, e eu te vejo no próximo. Tchau, tchau!